Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando. Vamos então para a aula 21 do curso de Matemática Básica. A aula de hoje é juros simples e juros compostos. Ok? Então, primeiro, vamos separar em dois mundos, porque os juros simples e os juros compostos pertencem a dois mundos diferentes. Um é o mundo linear e o outro é o mundo exponencial. Vamos dividir esses dois mundos. Primeiro, o mundo linear chama linear porque ele é regido por funções lineares ou funções afim. Já o mundo exponencial é regido por funções exponenciais. Ok, e onde que entra juros simples e juros compostos? Juros simples entra no mundo linear, já juros composto está no mundo exponencial. Nesse mundo linear, onde se encontra o juros simples, a gente tem um crescimento constante. Já no mundo exponencial, que é onde se encontra o juro composto, a gente tem um crescimento acelerado. Então, olha aqui, ó, no mundo linear, o crescimento é constante. Então, é uma reta, né? Ele cresce sempre o mesmo tanto. Já no mundo exponencial, essas são as funções do mundo exponencial, né? O crescimento é acelerado. Tanto é quando a gente fala assim, crescimento linear, quer dizer o quê? Que cresce constantemente, sempre o mesmo tanto. Quando a gente fala crescimento exponencial, quer dizer que vai crescendo cada vez mais rápido. Chega uma hora que explode de tão rápido que cresce, ok? Então é isso, o mundo linear tem um crescimento linear, constante. Já o mundo exponencial tem um crescimento constante, um crescimento cada vez mais rápido. A gente pode pegar alguns outros elementos, por exemplo, progressões aritméticas e geométricas. APA pertence ao mundo linear, APG pertence ao mundo exponencial, ok? Então, beleza, a gente definiu já esse mundo linear e esse mundo exponencial. Se você quiser tirar um print da tela, para lembrar a diferença desse mundo linear e mundo exponencial, ok? Pode tirar o print da tela. Eu vou fazer até pousar aqui para você tirar o print. Legal? Tirou o print, ok? Só não me recorta da foto depois, ok? Deixa lá para você ficar vendo minha carinha depois. Então, vamos ver, parar de palhaçada, né? Vamos ver juros simples. Qual que é a fórmula do juros simples? Essa daqui, ó. J igual C vezes I vezes T. Quem que é J, quem que é C, quem que é I, quem que é T? Vamos ver o nome de cada um. O J é o quê? É o total de juros que a gente vai ou pagar ou receber. Porque sempre que a gente está falando de juros simples e juros compostos, a gente ou vai emprestar um dinheiro e receber lucro, receber juros, né? Ou a gente vai pegar algum empréstimo e aí a gente vai ter que pagar os juros. Okay? Então, esse J maiúsculo é o total de juros que ou a gente vai pagar ou a gente vai receber. O C é o nosso capital, é o capital inicial, é o valor inicial que a gente investiu ou o valor inicial que a gente pegou emprestado. O I é a taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros é por período, né? Não é uma taxa ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao ano, né? Então, a taxa de juros é por período. Então, a gente sempre tem que falar quantos por cento são. Em que período? 15% o quê? Ao dia? Ao mês? Ao ano? E o T é o tempo, que é o total de período que aquele dinheiro ficou investido ou ficou emprestado. E aí a gente também tem o M maiúsculo, que é o montante, que é o valor final, que ou a gente vai receber, no caso de investimento, ou o que a gente vai pagar, num caso de empréstimo. Como que a gente calcula o montante? O montante é simples, é só pegar o capital inicial, que a gente investiu, mais os juros que a gente vai receber, né? Ou o capital inicial, que é o valor que a gente pegou emprestado, mais os juros que a gente tem que pagar. Então, o montante aqui é o tanto que a gente pegou emprestado, mais aqueles juros que a gente está pagando para o banco, ok? Tem uma outra fórmula aqui, ó. Então, a gente pode calcular os juros dessa forma. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. E a gente pega, para o montante, pega o capital inicial e soma com os juros. Ou tem uma outra formulazinha que é essa daqui, ó. Essa daqui você já calcula direto o montante sem precisar calcular os juros antes. Essa é a diferença dessa fórmula. Nessas duas eu calculo os juros para depois calcular o montante. Nessa daqui eu posso calcular direto o montante sem precisar calcular os juros. E é fácil chegar nessa fórmula. Olha o seguinte, ó. O montante não é capital inicial mais juros? Beleza. O que é juros? Então, beleza, montante é capital. Os juros não é capital vezes a taxa de juros vezes o tempo.
Ó, tem C e C aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar o C em evidência. Esse C aqui não tem ninguém junto com ele. Então tem quem? Tem o 1 escondido. Esse C veio para evidência, sobrou 1. Esse C veio para evidência, sobrou quem? Sobrou o I e o T. Ó, olha aqui, ó. Então, se a gente juntar essas duas equações, dá exatamente essa daqui. Então, essas duas são, ou você usa essa para calcular os juros, depois essa para calcular o montante, ou se quiser, você pode calcular o montante direto por essa fórmula. Vamos ver um exemplo? Então, olha só. Karina foi pagar o boleto na loja Tudo Simples. Okay? Essa loja chama Tudo Simples porque ela usa juros simples, que a gente vai ver. Só que a gente sabe que hoje, na realidade, ninguém mais usa juros simples. É só juros compostos. Todo mundo só usa juro composto. Mas essa loja é tudo simples. Então, o juro dela também é simples. Então, vamos lá. Karina foi pagar o boleto da loja Tudo Simples com 8 dias de atraso. Vamos marcar aqui, ó, 8 dias de atraso. O valor do boleto era de R$500. O valor que ela tinha que pagar era de R$500. E dizia que, em caso de atraso, haveria uma cobrança de 1%. 1% por dia. A juros simples. A juros simples. Qual o valor que ela vai pagar? Primeira pergunta. Qual o valor que ela pagou de juros? Segunda pergunta. Então, vamos lá. Ela atrasou 8 dias. 1% por dia de atraso a juros simples. E o valor da boleta era R$500. Então, vamos lá fazer a conta. Primeiro, o que eu tenho? Ó, o meu C é o valor inicial, que é o quê? R$500. Se ela pagasse em dia, seria R$500, mas vai ter juros em cima disso. Então, vou colocar uns juros em cima disso. Qual que é o juros, que é o I? O juros é de 1% ao dia. Mas cuidado que a gente não vai colocar aqui 1%. 1%, lembra que 1% é 1 sobre 100? A taxa a gente coloca como dízima. 1 dividido por 100 é 0,01. Então, a taxa a gente vai colocar 0,01. Lembra que a taxa é a forma de dízima da porcentagem, né? Então, a gente tem que dividir por 100. E o tempo de atraso são 8 dias. Veja aqui que bateu, né? Ao dia e ele deu 8 dias. Então, vamos calcular os juros? Os juros vai ser o capital, que é 500, vezes a taxa, que é 0,01, vezes o tempo, que é 8. Então, os juros vai ser 500 vezes 0,1 vezes 8, vai dar exatamente R$40. Ok? Então, R$40 é o total de juros que ela pagou. Qual que é o montante? Qual que é o valor que ela vai pagar? O montante é o quê? É R$500, que era o valor do boleto, mais o tanto de juros que ela pagou. Ou seja, mais 40. Acrescentou R$40 de juros. Então, o montante vai ser 540. Então, aqui, ó, pergunta, qual o valor que ela pagou de juros? O valor que ela pagou de juros foi R$40. Qual o valor que ela vai pagar? Ela vai pagar R$540. Professor, dá para fazer pelaquela outra fórmula? Vamos supor que a pergunta não pedia os juros, pedia só o valor que ela vai pagar. Dá para fazer por aquela outra fórmula? Dá para fazer também, ó. Se não pedisse os juros, eu poderia calcular direto aqui o meu montante. Que seria o quê? O capital, que é 500, 1 mais a taxa, que é 0,101, vezes o tempo, que é 8. O montante seria 500, 1 mais 0,1 vezes 8 dá 0,08. Lembra que a gente faz primeiro a multiplicação, né? Depois a gente faz a soma. 1 mais 0,8 vai dar 1,08. E 500 vezes 1,08, você pode fazer a conta aí na sua calculadora, 500 vezes 1,08 vai dar exatamente R$540, a gente chegaria já direto, ok? Então, duas formas aí. Você pode usar essas duas fórmulas aqui, essa para calcular os juros e essa para calcular o montante, ou se você não precisar dos juros, quiser calcular o montante direto, você pode usar essa única fórmula, ok? Vamos ver agora, então, juros composto. Juros composto é essa fórmula aqui.
Montante vai ser igual ao capital inicial, multiplica, cuidado que está entre parênteses, lembra que a gente resolve primeiro o que está entre parênteses. Ok? O capital inicial que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Se quiser os juros, aí é só você pegar o montante menos o capital inicial, ou seja, o montante, tudo o que você pagou, menos o que você pegou emprestado no começo, essa diferença vai ser os juros. Ok? Então pega o montante, que é tudo que você pagou, menos o capital inicial, que é o que você emprestou no começo. Essa diferença vai ser os juros que você pagou, se você precisar dos juros. E aí aqui está a nomenclatura, que é a mesma dos juros simples, né? O J é os juros, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros, o T é o tempo e o M é o montante. Vamos aqui a um exemplo? Então, vamos lá. Jaqueline foi no banco, seu dinheiro é nosso dinheiro. É um nome um pouco sugestivo, ok? Então, ela foi no banco com esse nome e abriu uma conta poupança. Ela depositou R$ 1.500. E foi informada que renderia 0,6%. Esse AM aqui quer dizer ao mês. Ok? AM aqui quer dizer ao mês. Só para vocês saberem, se tiver AD, eu já usei o AD, né? AD é ao dia, AM é ao mês, né? O AA é ao ano, ok? Então vai render 0,6% ao mês. Após 2 anos, ela foi sacar o dinheiro. Quanto que ela conseguiu sacar? Beleza, então ela foi nesse banco, seu dinheiro é nosso dinheiro, depositou R$ 1.500, falou que ia render 0,6% ao ano, e após 2 anos ela foi lá sacar o dinheiro. Que fórmula que eu uso? A fórmula do juro composto. Então eu quero saber o montante. Qual que é o capital inicial? É o valor que ela investiu inicialmente, ou seja, R$ 1.500. Abre o parênteses, 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? A taxa é 0,6% ao mês. Só que o que a gente tem que fazer? Taxa a gente não usa o porcento, então a gente vai dividir por 100. Então a taxa que a gente vai fazer 0,6 dividido por 100 vai ficar 0,006, ok? 0,006, que é 0,6%, concorda? 0,6% é igual a 0,6 dividido por 100, que vai dar, a vírgula está aqui, anda 2 casas, 0,006. Então, minha taxa é 0,006. Lembra que sempre a taxa é a forma decimal. Então, olha aqui, ó. Sempre que tiver o porcento, como que eu calculo a taxa? Se divide por 100. Então, sempre. Deu a porcentagem, se você quer usar taxa, juros simples, juro composto e a taxa, você divide por 100. Elevado ao tempo. Quanto tempo que é? Cuidado que o tempo ele fala que é 2 anos. Só que presta atenção, o tempo é 2 anos. Só que minha taxa é ao mês. Então, eu não vou colocar aqui 2. Se eu colocar aqui 2, vai aparecer o quê? Vai aparecer que é 2 meses, porque essa taxa aqui é ao mês. Então, cuidado, que eu tenho que colocar o tempo conforme a taxa. Se a taxa está ao mês, o tempo eu tenho que colocar a quantidade de meses. 2 anos são quantos meses? Vezes 12, né? Vai dar 24 meses. Então, muito cuidado com isso, que tem muita pegadinha de juros simples, juros composto, que ele dá uma taxa com um tempo diferente da taxa, ok? O tempo, ele dá diferente da taxa. Então, o que você tem que fazer? Tem que converter o tempo. No caso, eu não vou usar anos, eu vou usar meses, porque a taxa é ao mês. Então, aqui o T eu vou usar 24. Então, vamos lá calcular nosso montante. A conta vai dar 1.500. Eu faço que conta primeiro dentro do parênteses. Oh, legal. 1 mais 0,06 vai dar 1,006 elevado a 24. O que eu tenho? Multiplicação e potência. O que eu faço primeiro? Potência. Então vai ficar 1.500 vezes 1,006 elevado a 24 vai dar 1,154 e 1.500 vezes 1,154 vai ficar
1.731,58. Ou seja, ela investiu 1.500 na poupança, 2 anos depois ela tinha incríveis R$ 1.731,58. Dá para ver que rendeu, o total absoluto que rendeu, 1.500 para 1.700, R$ 231. Okay? E a porcentagem que rendeu nesses 2 anos, dá para a gente ver aqui, ó. A gente não pegou 1.500 e multiplicou por 1,154, ok? Para ver o tanto que rendeu nesses 2 anos, é só a gente tirar 1. Lembra da aulinha de porcentagem? Então vai dar 0,154, ok? Quer dizer que rendeu 15% nesses 2 anos. Então, ou seja, render 0,6% ao mês, a gente viu que é a mesma coisa que render 15,4% em 2 anos, ok? Então ela tinha 1.500, foi lá sacar 2 anos depois, recebeu R$ 1.731,58. Vamos continuar. Próximo exemplo. Fernando tinha uma conta no mesmo banco, o seu dinheiro é nosso dinheiro. E ele acabou ficando no vermelho, gastou mais do que devia, o Fernando ficou no vermelho. Teve que pegar R$ 1.500 no cheque especial, que tem juros de 12% ao mês. Okay? Então o Fernando ele foi lá, tinha uma conta, ficou no vermelho e ficou devendo. Ficou devendo R$ 1.500. E o cheque especial desse banco, ele tem um juros de 12% ao mês. 2 meses depois, cuidado que aqui dá certo, é 2 meses, não são 24 meses. Igual lá que era 2 anos, é 2 meses depois, ele foi e quitou a dívida. Qual o valor que ele teve que pagar? Então vamos fazer a conta, jurinhos composto, porque banco usa juros compostos, não só banco, todo mundo. Vamos calcular o montante. Então aqui, ó, capital, ou seja, 1.500 é o mesmo dinheiro, ó, exatamente o mesmo dinheiro que vamos lembrar? O mesmo dinheiro que a Jaqueline depositou lá na poupança é o mesmo dinheiro que o Fernando estava devendo, ok? E aí o que acontece? Só que aqui é 12% ao mês, né? Então, o C é 1.500, aqui 1 mais o I, que é a taxa, é 12% ao mês. Só que como é por cento, a taxa eu não vou usar por cento, vou ter que dividir. 12 dividido por 100 vai dar 0,12. Então, o I é 0,12. O tempo é 2 meses mesmo, ok? Ele só ficou 2 meses devendo. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz a continha. Dentro do parênteses, 1 mais 0,12 dá 1,12 ao quadrado. Aí depois a gente faz esse quadrado, 1.500. 1,12 ao quadrado vai dar 1,2544. 1.500 vezes 1,544 vai dar 1.881,60 Então o valor que ele teve que pagar foi 1.881,60. Então olha só, a Jaqueline foi lá e depositou R$ 1.500. Em 2 anos, ela ia receber 1.731 do banco. O banco pegou esses 1.500 e emprestou para o Fernando. Em 2 meses, eles já receberam mais do que a Jaqueline vai receber em 2 anos. Ou seja, 1.881, a Jaqueline foi 1.700 e pouco. Agora vamos mudar esse exercício. Eu vou mudar um pouquinho o exercício. Ok? E se ele demora... Eu acrescentei uma pergunta, ó. O exercício está igualzinho. E se ele demorasse 2 anos para pagar? Então o exercício também é. Pegou R$ 1.500, ok? Juros de 12% ao mês. A primeira pergunta é 2 meses depois, mas não quero a primeira pergunta, eu quero essa. E se ele demorasse 2 anos para pagar? Quanto que ele teria que pagar para o banco? Vamos ver. Formulazinha dos juros composto.
Montante é igual, qual que é o capital inicial? 1.500. Né? 1.500. 1 mais o I é 12%, a gente já sabe que é 0,12. Agora o tempo é 2 anos. Lembrando que 2 anos, como os juros é ao mês, vai ser 24 meses. Então, ou seja, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, vamos supor que a Jaqueline colocou 1.500 e vai pegar o dinheiro daqui 2 anos. O banco pegou esses mesmos 1.500 e emprestou para o Fernando. E o Fernando também vai pagar daqui 2 anos. Quanto que o banco vai receber do Fernando e quanto que o banco vai pagar para a Jaqueline? A gente sabe que o banco vai pagar 1.700 para a Jaqueline. Vamos ver quanto que o banco vai cobrar do Fernando 2 anos depois. Então vamos lá. Montante 1.500. 1 mais 0,12 dá 1,12 elevado a 24. Vamos fazer essa potência aqui. Montante 1.500. 1,12 elevado a 24 dá 15,18. E 1.500 vezes 15,18 vai dar 22.767 reais e 94 centavos. Então, olha só, se o Fernando esperasse 2 anos para pagar a dívida dele, R$ 1.500, ele tem que pagar 2 anos depois, R$ 22.767 reais. Enquanto esses 1.500 renderia na poupança só R$ 1.700. Não é à toa que esse banco chama Seu Dinheiro é Nosso Dinheiro. E eu acho que os outros bancos também deveriam ter esse nome. Se você ver, os juros que eu coloquei aqui de cheque especial não é absurdo, é esses juros que o banco cobra. E os juros que eu coloquei na poupança também não está fora da realidade. Ok? Então, realmente, o que a gente viu nesses exercícios é o que acontece na realidade. Então, vamos pegar aqui, ó, resuminho da ópera. Juros simples, a gente pode usar essas duas fórmulas, essa para calcular os juros, essa para calcular o montante, ou essa fórmula para calcular o montante direto. Juros compostos, essa fórmula para calcular o montante. Se pedir os juros no exercício, a gente usa essa formulazinha, montante menos o capital inicial, ok? Aproveita para tirar de novo o print aqui, eu vou pausar de novo para o print, ok? Tirou o print, de novo, não corta minha foto, deixa aí no celular minha fotinha. E aí você vai decorar essas formulazinhas dos juros simples e dos juros compostos. Vamos para o último exercício? Então o exercício é o seguinte, ó. Simone investiu R$ 1.000 em uma aplicação e recebeu R$ 1.200 após 3 meses de investimento. Calcule a taxa de juros mensal dessa aplicação. Então olha só que ele deu. Investiu R$ 1.000, então é o capital inicial, R$ 1.000. Recebeu 1.200, então esse 1.200 é o montante. E o tempo foi 3 meses. A formulazinha a gente sabe que é essa. Então olha só, é um exercício diferente, não pede o montante. Então, ou seja, nessa formulazinha, a gente viu que se der o capital, se der a taxa, se der o tempo, dá para calcular o montante. A gente vai ver agora que se der o capital, der o montante, der o tempo, dá para calcular a taxa. Né? Se der a taxa, o tempo e o montante, dá para calcular o capital inicial. Ou se der o montante, o capital inicial e a taxa, dá para calcular o tempo. Ou seja, isso daqui dá para você variar do jeito que o exercício pedir. No caso, a gente quer a taxa, então vamos substituir. Montante é 1.200. Capital inicial é 1.000. Aqui a gente tem 1 mais a taxa, que a gente não conhece, mais o tempo é 3 meses. Okay? E ó, cuidado, ele quer a taxa de juros mensal, como o tempo está em meses, então a taxa já vai estar ao mês. Eu vou pegar esse 1.000 e passar dividindo. Do outro lado continua 1 mais I elevado a 3. 1.200 dividido por 1.000 vai dar 1,2. Igual 1 mais I elevado a 3. Esse expoente 3 passa a raiz cúbica.
de 1,2, raiz cúbica de 1,2. Desse lado ficou só 1 mais i, ok? Então, raiz cúbica, o cubo passa a raiz cúbica. Lembra que não é mais ou menos. Mais ou menos é só se o expoente for par. Se o expoente for 2, 4, 6, passa mais ou menos. Como o expoente é ímpar, passa só mais. Mais raiz cúbica de 1,2 igual 1 mais i. Vamos continuar. Quanto que é raiz cúbica de 1,2? Raiz cúbica de 1,2 vai ser 1,0627 igual a 1 mais i. Para achar esse i, é só esse 1 que está somando, passo subtraindo. 1 passou subtraindo, vai ficar 0,0627. Ok? Essa é a taxa. Se eu quiser em porcentagem, lembra que porcentagem, para ir para a taxa, a gente divide por 100. Então, se a gente tem a taxa e vai para a porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, esse número vezes 100 vai dar 6,27% ao mês. Então, é essa taxa que a Simone tinha nesse investimento. 6,27% ao mês. Ok? Então, foi isso. Essa foi a aulinha de juros simples e juros compostos. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado a todos e até mais.